Certo, mas o que é a Seven Healings? Antes de eu comentar contigo como é o tratamento que eu trabalho, eu quero me apresentar para você. Caso a gente ainda não se conheça, meu nome é Bruna, sou terapeuta integrativa e a Seven Healings é a responsável de ter me tirado de burnout, crises de ansiedade e me permitir ter uma vida de forma leve e principalmente de uma forma efetiva. Então, foi aí que eu pautei minha carreira, mudei totalmente, né, da saída onde eu trabalhava para trabalhar e me especializar nisso, para ter mais tempo pesquisando, compreendendo, aprendendo sobre esse universo. E tem sido uma jornada incrível. Quero te explicar como funciona esse tratamento que nós chamamos tratamento do futuro, porque é um tratamento que age através da física quântica, onde não tem tempo e não tem espaço. Mas calma lá, que antes de eu te contar o que é, eu quero te contar o que a Seven Healings não é. É algo bastante comum das pessoas questionarem, por ser um tipo de tratamento ainda muito novo. Teoricamente, ele tem poucos anos de mercado, mas a gente já tem relatos muito positivos da melhora dessa técnica. Então, o primeiro aspecto eu quero que você saiba que é um método natural. Então, dentro dessa metodologia, não utilizamos medicamentos. É claro que se o paciente está fazendo uso de medicamento por prescrição de psiquiatra, por prescrição de algum outro especialista, não tem problema nenhum. A técnica vai atuar da mesma maneira, mas nós não direcionamos, a não ser caso, assim, em alguns casos, uso de floral, que é um remédio natural, né? Na verdade, é um composto de plantas, então a gente nem pode dizer que é um medicamento. Quero dizer para você que essa Healings também não é hipnose, né? Ok? Muitas pessoas perguntam, mas esse processo funciona em algum processo de hipnose? Não, absolutamente não. Não envolve também questões religiosas. Então, quando a gente fala de física quântica, às vezes gera uma questão de ter algo linkado a uma religião, mas não, você vai entender nesse vídeo o porquê, inclusive, acontece essas dúvidas. Então, é física pura, né? Então, para eu te explicar como funciona essa Healings em detalhe, eu gostaria que você imaginasse o teu corpo como uma tríade, né? Então, vamos pensar que cada uma dessas pontas, ela representa uma parte do seu ser, do meu ser, do ser de todas as pessoas que a gente convive, tá? Então, primeiro aspecto, né? O corpo, nosso corpo, nossa matéria, né? Então, a partir do momento que a gente sente uma dor física, é a nossa matéria que está materializando, tá? A outra ponta aqui, você pode considerar a sua mente, a sua psique, que é através dela que a gente faz todo o desencadeamento do nosso corpo. E a outra ponta aqui, a gente pode considerar a nossa alma, o nosso espírito. Mas aqui, eu quero que você pense no seguinte, para você estar aqui, para eu estar aqui, a gente teve que ter um pai e uma mãe, um feminino e um masculino, para se fundir e fazer a gente, né? Então, a gente tem um histórico, a gente tem um porquê a gente está aqui, a gente tem os nossos avós, as nossas bisavós, então a gente tem realmente esse rastro, né? Então, se a gente considerar, nós somos uma tríade, corpo, mente, alma ou espírito, tá? E a gente carrega registros, memórias, muito antes do útero materno, né? Então, quando eu falo da questão dos nossos avós, está muito aí. E olha o peso que isso tem, né? Então, eu já chego no mundo em dívida, né? Eu já chego no mundo com questões para resolver, sim, porque você está vindo e está trazendo, honrando ou não os seus antepassados, né? Mas isso é assunto para um outro momento. Então, eu quero chegar no ponto aqui. Quando a gente está carregando nas nossas células sentimentos associados às nossas memórias, a gente carrega isso de forma inconsciente. Então, por exemplo, lá dentro do útero materno, que minha mãe estava vivenciando dentro do processo de gravidez, eu também senti. Mas eu não sabia que aquilo era relacionado a ela. Então, eu senti de forma visceral. Consequentemente, eu associei esse sentimento nas minhas células, nas minhas memórias, de forma inconsciente. Então, o que eu preciso te dizer com relação a isso? O nosso corpo, que faz parte da tríade, ele nada mais é do que um operário, ele é um executor, ele é muito importante para o nosso funcionamento, porém, ele é mandado, né? Quando a gente pensa na nossa mente, é importante a gente falar que é uma mente, muitas vezes, instintiva, que ela vai seguir pelo padrão, que ela já sabe o padrão de repetição. A gente precisa falar que ela também é uma mente preguiçosa, porque ela sempre quer fazer a lei do menor esforço.
E também a gente precisa mencionar que a mente tem a tendência, tem um viés cognitivo pessimista, né? Ela tem uma tendência de pensar no pior como uma proteção, né? Então, quando a gente vai para olhar a alma, o espírito, a gente tem uma carga genética por associações, né? Então, por isso que eu brinquei, a gente já chega no mundo em débito, a gente já chega em dívida. Isso vai criando um certo peso. Por isso que muitas vezes a gente faz coisas sem saber direito, né? Então, muitas vezes quando a gente olha para alguns casos aqui com relação a doenças, claro, mas também, por exemplo, a questões muito do nosso dia a dia. Ah, o meu avô e o meu pai sempre foram pessoas que guardavam dinheiro, tinham medo de gastar ou nunca tiveram, e aí, consequentemente, a gente trabalha hoje questões muito de escassez, muito linkadas a esse processo. E a gente faz isso de forma repetitiva, porque a gente vê as pessoas fazendo e a gente não questiona, a gente segue, tá? Então agora vamos entrar na parte da doença, né? Então quando uma pessoa chega para mim aqui com uma doença, com um sintoma, já é resposta ao estresse vivenciado, né? Então é algum momento da tua vida ou também dos teus familiares que você passou por uma questão ali e que te trouxe esse sintoma ou a doença. Mas é importante você não ficar com medo, porque 90% dos sintomas que aparecem, eles já são resposta do corpo na fase de cura. Então a gente passou pelo estresse, o estresse causou ali uma doença, um sintoma, né, como uma resposta do que eu vivi, mas isso já é o início da fase da cura do meu corpo. É importante eu te mencionar que o corpo, ele é uma máquina eficiente, mas como um bom executor, algumas vezes ele não consegue resolver o estresse que envolve a situação por completo. E aí, devido a bloqueios, tanto no corpo quanto na mente, ele não consegue fazer a autorregulação que é nata dele. E aí, é nisso que a Sabine Healings entra, né? Então, quando a gente olha para bloqueios dentro desse processo, eles nada mais são do que raízes dos sintomas. Então, 99% dos sintomas do corpo são memórias celulares, né? A manifestação da doença, ela depende também muito da interpretação da forma que a pessoa lida com os conflitos na vida dela. Então, por isso que a gente fala, o enredo, a história dessa pessoa conta para o tratamento, porque eu e você, a gente pode viver a mesma situação, mas a gente pode interpretar de maneiras diferentes. Então, quando a gente faz quando a gente faz a liberação dessas memórias celulares, que a gente mencionou dos bloqueios, que são 99% dos sintomas do corpo, a gente consegue liberar automaticamente a autocura do corpo, que é o processo que a gente faz na sessão. Quando a gente olha para a física quântica, é importante mencionar que ela tem comprovação desde 1932 que as mentes se comunicam e que para a cura acontecer não existe distância, não existe tempo. E o mesmo princípio funciona se você quiser pensar em algo mais palpável, pedágio, WhatsApp, as ondas de rádio. E aqui existe uma brincadeira. Quando a gente olha para coisas que são feitas pelo homem, coisas mais materiais, como as que eu acabei de mencionar, a gente também pensa que nossos neurônios, eles são muito mais tecnológicos do que isso, né? Se a gente for capaz de criar algo assim, a gente também é muito capaz de conseguir fazer esse processo de cura à distância, né? Então, a física quântica vem para comprovar essa terapia, para você conseguir compreender um pouco melhor como funciona o nosso corpo. Podemos imaginar o nosso corpo como uma cebola, onde tem várias camadas. Cada camada dessa é ativada em uma sessão de terapia. Se você faz o processo terapêutico, é importante você ficar em torno de 30 dias para que teu corpo tenha uma reparação celular. E aí sim a gente retorna com mais uma nova sessão, né? O nosso tratamento hoje é uma média de 4 a 6 sessões, o que dá em média de 4 a 6 meses. É uma sessão por mês, tá? Cada sessão nós trabalhamos até 3 sintomas, né? Até 3 queixas. Então, Bruna, eu tô com crises de ansiedade, ando insegura, tô tendo dores nas costas. É exatamente isso que a gente vai trabalhar. Eu trago um mapa, né? Eu faço a aplicação do mapa através do sintoma mencionado e eu consigo trazer para você o sentimento que causou isso e a data, né? Então, por exemplo, apareceu 5 registros. Vamos conseguir compreender cada um desses sintomas dentro desse processo.
E ali, depois de 30 dias, a gente vai retornar e entender se são os mesmos sintomas dessa queixa, se tem mais alguma coisa que a gente vai fazer uma mudança. O legal é que a gente sempre faça os 3 sintomas que persistirem durante o processo, né? Então eu quero tratar ansiedade, insegurança e dor nas costas. A gente vai fazer isso durante as sessões. Caso vá surgindo outras coisas, é claro que a gente pode conversar, mas para o tratamento ser efetivo é importante que a gente vá camada a camada, trabalhando essa cebola. Eu espero que você tenha entendido. Caso você tenha ficado com mais alguma dúvida, me deixa saber aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer entender e esclarecer as suas dúvidas, tá? Então, dentro desse processo, né, com o tratamento Seven Healings, a ideia é que a gente faça esse desbloqueio celular e a gente consiga mandar uma mensagem para o teu cérebro de segurança, né, dizendo para ele que está tudo bem, que está tudo certo. E o mais importante desse processo é que isso te dá autonomia para você poder fazer as suas coisas. A ideia da Seven Healings é fazer você compreender as razões, as raízes, desbloquear isso e te dar liberdade para você poder seguir. E aí eu termino dizendo quais oportunidades você está deixando passar. Essa pode ser uma oportunidade inédita para ativar. Até breve!